Enquanto eu servia o jantar, minha filha disse: "Você não faz mais parte da família." Então era uma terça-feira de março. O céu de Campinas estava limpo e o calor da tarde ainda persistia quando estacionei meu carro na frente da casa da Júlia. Minha filha havia me convidado para jantar e eu, como sempre, aceitei com o coração cheio de esperança. Afinal, eram meus filhos. Eu os criei sozinho depois do divórcio, trabalhei dobrado, sacrifiquei noites de sono para que nada lhes faltasse. Bati na porta e foi o Ricardo quem abriu. Meu genro me cumprimentou com um sorriso discreto, mas percebi algo diferente no olhar dele. Uma tristeza, talvez um aviso silencioso, que eu não consegui decifrar naquele momento. Entrei. A sala estava arrumada, a mesa posta. Marcelo e Felipe já estavam lá, sentados no sofá, mexendo nos celulares. Nenhum dos dois levantou para me cumprimentar. Apenas acenos rápidos, frios. "Oi, pai", disse Marcelo sem tirar os olhos da tela. "E aí?", murmurou Felipe. Júlia surgiu da cozinha trazendo uma travessa. O rosto dela estava sério, quase impaciente. "Senta, pai. Vamos jantar logo." Sentei à mesa. O silêncio era pesado. Servi-me de arroz, feijão, uma carne assada. Tentei puxar conversa. "Como está o trabalho, Júlia?" "Corrido." "E você, Marcelo? Aquele projeto que você comentou." "Deu certo. Fechamos." As respostas eram curtas, cortantes. Eu sentia que algo estava errado, mas continuei tentando. Sempre tentei. Foi então que Júlia largou o garfo com força. O barulho ecoou pela sala. "Pai, a gente precisa conversar." Levantei os olhos. Marcelo e Felipe trocaram olhares. Ricardo, sentado ao lado de Júlia, baixou a cabeça. "Conversar sobre o quê, filha?" Júlia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Mas a coragem dela não veio acompanhada de gentileza. "A gente sabe que você não tem condições de se sustentar direito. Uber não paga as contas. Aposentadoria é mixaria. Que a gente não pode ficar bancando você, pai." Senti o peito apertar. "Bancando? Eu nunca pedi nada a vocês." "Mas vai pedir", cortou Marcelo. "Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar. E nenhum de nós tem como te ajudar agora. Eu tenho minhas contas. O Felipe também, e a Júlia tem filho." "Filho que é meu neto", respondi, a voz tremendo. Júlia me encarou com frieza. "Pai, você nunca guardou nada. Trabalhou a vida inteira e não tem nada para mostrar. A gente cresceu vendo você ralar, mas nunca vimos resultado. E agora a gente não pode carregar esse peso." As palavras eram como facadas. "Peso?" "É, pai, peso." O silêncio voltou. Eu olhei para Marcelo, para Felipe. Nenhum dos dois me defendeu. Apenas desviaram o olhar. Júlia continuou, a voz firme, cruel. "A verdade é essa. Você não faz mais parte da família. A gente já decidiu. Você vai ter que se virar sozinho." O mundo parou. Meu coração disparou. Eu olhei para Ricardo, que estava com os olhos marejados, claramente desconfortável. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Júlia o cortou com um olhar. Levantei devagar da cadeira. Minhas pernas tremiam. Vocês estão falando sério?" "Estamos", disse Marcelo, finalmente me encarando. "Desculpa, pai, mas é melhor assim." Peguei minha mochila. Ninguém se moveu para me acompanhar até a porta. Apenas Ricardo levantou, mas Júlia segurou o braço dele. Saí daquela casa sem olhar para trás. O portão se fechou atrás de mim com um som que ecoou como uma sentença final. Entrei no carro, fechei a porta, e ali, sozinho, sob a luz do poste, deixei as lágrimas caírem. Se você já passou por uma rejeição de quem mais amou, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreva no canal para acompanhar essa história até o final. Os dias que se seguiram àquele jantar foram os mais pesados da minha vida. Voltei para casa naquela noite sentindo um vazio que não sabia como preencher. A casa, que sempre fora meu refúgio, parecia maior, mais fria, mais silenciosa. Deitei na cama, mas o sono não veio. As palavras de Júlia ecoavam sem parar na minha cabeça. "Você não faz mais parte da família." Como uma filha que eu criei, que embalei nos braços, que ensinei a caminhar, podia dizer isso. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina. Acordava cedo, tomava café, ligava o aplicativo do Uber e saía para trabalhar. Mas a dor estava lá, constante, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Às vezes, no meio de uma corrida, eu me pegava pensando: será que fiz algo errado? Será que fui um pai ruim? Trabalhei tanto, sacrifiquei tanto.
para que no fim eles me vissem como um peso. Tentei ligar para Marcelo 3 vezes. Ele não atendeu. Mandei mensagem para Felipe. Visualizou e não respondeu. Júlia me bloqueou. Foi numa manhã de sábado, enquanto eu regava as plantas no quintal, que Dona Aparecida, minha vizinha, apareceu na cerca. Bom dia, seu Emanuel. Bom dia, Dona Aparecida. Ela me olhou com aquele jeito que só as mulheres mais velhas têm. Um olhar que enxerga além das palavras. O senhor está bem? Faz uns dias que te vejo com uma cara... Forcei um sorriso. Estou sim, dona. Só cansaço. Ela não acreditou. Cansaço não deixa o olho assim, sem brilho. Aconteceu algo? Respirei fundo. Não queria falar, mas as palavras saíram sozinhas. Meus filhos, eles disseram que eu não faço mais parte da família. Dona Aparecida arregalou os olhos. Como assim, meu filho? Contei tudo. O jantar, as palavras de Júlia, o silêncio dos outros dois. Dona Aparecida ouviu com atenção, balançando a cabeça. Que tristeza, seu Emanuel. Que tristeza. Mas o senhor sabe o que eu acho? O quê? Filho ingrato sempre existiu. Mas Deus vê tudo. E quem planta, colhe. O senhor foi um pai presente? Sempre fui. Então o senhor não tem que abaixar a cabeça. O senhor fez a parte do senhor. Agora deixa Deus agir. Aquelas palavras simples trouxeram um alívio pequeno, mas real. Dona Aparecida tinha razão. Eu havia feito minha parte. Trabalhei, amei, cuidei. Se meus filhos não enxergavam isso, o problema não era meu. Naquela tarde, encontrei seu Antônio no ponto de Uber perto do terminal. Ele era um dos motoristas mais antigos, sempre com uma palavra amiga. E aí, Emanuel, tudo certo? Mais ou menos, Antônio. Percebendo meu tom, ele desligou o rádio e me olhou sério. Que foi? Contei. Seu Antônio ouviu tudo, em silêncio, e quando terminei, ele suspirou. Olha, meu amigo, eu também tenho filho, e filho às vezes esquece o que o pai fez, mas uma hora a ficha cai e quando cai já é tarde. O importante agora é o senhor não perder a dignidade. Não importa o que eles pensam. O senhor sabe quem é. Eu sei. Então levanta essa cabeça. E continua sendo o homem honesto que sempre foi. Aquele apoio vindo de quem menos eu esperava começou a me fortalecer. Eu não estava sozinho. Havia gente que me via, que me respeitava. E foi nessa mesma semana que algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa preparando o almoço quando ouvi a campainha. Abri a porta e dei de cara com Ricardo, meu genro. Ele estava com uma expressão séria, mas os olhos demonstravam preocupação genuína. Oi, seu Emanuel. Posso entrar? Fiquei paralisado por alguns segundos. Ricardo era a última pessoa que eu esperava ver na minha porta. Afinal, ele era o marido da Júlia, a mesma que havia me dito que eu não fazia mais parte da família. Ricardo, claro, pode entrar. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se quisesse gravar cada detalhe daquela casa simples, mas limpa e bem cuidada. Ofereci café e ele aceitou. Sentamos à mesa da cozinha e o silêncio pairou por alguns instantes. Seu Emanuel, eu vim aqui porque eu não concordo com o que aconteceu naquele jantar. Levantei os olhos surpreso. Você não? Ele balançou a cabeça. Não. E tentei falar com a Júlia, mas ela não me ouve. Ela está convencida de que o senhor não tem condições, que vai ser um peso. Mas eu conheço o senhor há anos e sei que isso não é verdade. Senti um nó na garganta. Eu nunca pedi nada a eles, Ricardo, nunca. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Eu queria que o senhor soubesse que nem todo mundo na família pensa igual. Eu respeito o senhor. Sempre respeitei. Aquelas palavras eram como água no deserto. Depois de dias, sentindo que era invisível, alguém finalmente me enxergava. Obrigado, Ricardo. De coração. Ele tomou um gole de café e continuou. Tem mais uma coisa. Eu não deveria contar isso, mas acho que o senhor precisa saber. Os 3, Marcelo, Felipe e Júlia, estão planejando algo. Tá planejando o quê? Eles querem que o senhor assine uns papéis. Vão dizer que é para facilitar as coisas, organizar a herança, essas coisas. Mas a verdade é que eles querem garantir a casa do senhor. Acham que é o único bem que o senhor tem. Meu coração disparou. Não de medo, mas de indignação. A casa é minha. Eu paguei cada tijolo com meu suor. Eu sei, seu Emanuel. Por isso vim avisar. Não assine nada sem ler direito. E se puder, procure um advogado. Ricardo ficou mais alguns minutos. Conversamos sobre a vida.
sobre o neto que mal me deixavam ver. Ele me contou que discutia com Júlia por minha causa, mas que ela estava irredutível. Quando ele saiu, fiquei ali, pensando. Meus filhos não apenas me rejeitaram, eles queriam tomar o que era meu. Mas havia algo que eles não sabiam, algo que eu nunca contei a ninguém. Naquela noite abri o armário do quarto e tirei uma caixa de sapatos velha. Dentro dela, documentos. Escrituras de 2 terrenos que eu havia comprado anos atrás, em uma região que hoje estava valorizada. Extratos de uma poupança que alimentei durante décadas, mesmo quando o dinheiro era pouco. Comprovantes de investimentos que fiz discretamente, sem alarde. Eu não era rico, mas também não era o homem sem nada que meus filhos imaginavam. Sempre fui discreto. Nunca ostentei. Vivi com simplicidade porque acreditava que era o certo. Mas agora, vendo a ganância deles, percebi que essa discrição havia sido interpretada como fracasso. Na manhã seguinte, procurei o Dr. Henrique, um advogado conhecido na região. Ele era cliente antigo do meu Uber e sempre me tratou com respeito. Contei tudo. Ele ouviu com atenção e, quando terminei, sorriu. Seu Emanuel, o senhor fez muito bem em vir. E pelo que vejo aqui, ele folheou os documentos. O senhor tem um patrimônio considerável. Esses terrenos valem uma boa quantia hoje em dia. Eu sei. Mas nunca contei para os meus filhos. Por quê? Porque eu queria que eles me amassem pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Dr. Henrique fez uma pausa e me olhou com respeito. O senhor é um homem sábio. E agora, o que pretende fazer? Proteger o que é meu. E se eles vierem com papéis, eu quero estar preparado. Pode deixar comigo. Vou organizar tudo. E mais uma coisa, seu Emanuel. O senhor não precisa dar satisfação a ninguém sobre o que é seu. O patrimônio é seu e o senhor decide o que fazer com ele. Saí do escritório mais leve. Pela primeira vez em dias, senti que tinha controle sobre minha própria vida. E então, como Ricardo havia previsto, o telefonema veio. O telefone tocou numa quinta-feira à tarde. Era Marcelo. Oi, pai. Fazia quase 2 semanas desde o jantar. 2 semanas sem um único contato. E agora, de repente, ele me ligava. Marcelo, tudo bem com você? A pergunta soou falsa, ensaiada. Estou. Olha, pai, eu, a Júlia e o Felipe estivemos conversando. A gente sabe que as coisas ficaram meio tensas naquele dia, mas é família, né? A gente precisa se entender. Fiquei em silêncio, esperando o verdadeiro motivo da ligação. A gente queria te ver. Que tal a gente se encontrar aqui em casa no sábado? Conversar direito, resolver as coisas. Resolver o quê, Marcelo? Ah, pai, organizar as coisas. Papelada, essas coisas. Para evitar problema no futuro, sabe? Lá estava. Exatamente o que Ricardo havia me avisado. Que tipo de papelada? Nada demais, só uns documentos para facilitar. Herança, essas coisas. Herança? Mas eu ainda estou vivo, Marcelo. É, eu sei, pai. Mas é bom deixar tudo organizado, né? Evita dor de cabeça. Respirei fundo. A raiva subia, mas me controlei. Vou pensar. Ah, pai, pensa não. É importante. A gente marca para o sábado, tá bom? Eu disse que vou pensar. Desliguei. A mão tremia. Eles realmente achavam que eu era tolo. Que eu assinaria qualquer papel só porque eles pediram. No dia seguinte, voltei ao escritório do Dr. Henrique e contei sobre o telefonema. Era exatamente o que eu imaginava, ele disse. Eles vão tentar fazer o senhor assinar uma doação de bens ou algo parecido, alegando que é para facilitar, para evitar impostos. Mas, na verdade, é para garantir que fiquem com tudo. E o que eu faço? O senhor vai nessa reunião, mas não assina nada. Absolutamente nada. E se eles insistirem, o senhor diz que precisa consultar um advogado. Aí eu entro. No sábado, cheguei à casa de Marcelo. Ele morava num condomínio fechado, uma casa ampla que ele adorava ostentar nas redes sociais. Júlia e Felipe já estavam lá. A recepção foi cordial, mas falsa. Sorrisos forçados, abraços sem calor. E aí, pai? Senta aí. Sentei. Marcelo trouxe café. Conversaram sobre amenidades por alguns minutos, e então Júlia foi direto ao ponto. Pai, a gente trouxe uns documentos para você assinar. Ela colocou uma pasta em cima da mesa. Que documentos? É só uma formalidade, transferência de bens para evitar inventário lá na frente. É melhor fazer agora, enquanto está tudo tranquilo. Peguei a pasta e comecei a ler. Não sou advogado, mas também não sou burro.
Eram documentos de doação. Eles queriam que eu doasse a casa e qualquer outro bem para eles, imediatamente. Isso aqui é doação, não é formalidade. Marcelo tentou suavizar. É, pai, mas é para facilitar. Você continua morando na casa, nada muda. E se eu precisar vender? Vender para quê? Você não vai vender. Mas se eu quiser? Silêncio. Júlia perdeu a paciência. Pai, o senhor tem mais o que fazer com essa casa? Pelo amor de Deus, a gente está tentando ajudar. Ajudar? Vocês me disseram que eu não faço mais parte da família e agora querem que eu doe meus bens? Felipe, que até então estava calado, entrou na conversa. Pai, não complica. Assina logo isso. Fechei a pasta e me levantei. Eu não vou assinar nada. Como não? Júlia se exaltou. A gente está tentando organizar as coisas. Organizar? Vocês querem tomar o que é meu, mas eu não sou o homem sem nada que vocês imaginam. Os três me olharam confusos. Como assim? Marcelo perguntou. Vocês vão descobrir. Saí daquela casa sem olhar para trás. Ouvi Júlia gritando atrás de mim, mas não me virei. Quando cheguei em casa, liguei para o Dr. Henrique. Eles tentaram, mas eu não assinei nada. Perfeito. Agora vamos para o próximo passo. Qual? Mostrar a eles quem realmente é Emanuel Fernandes. Os dias após aquela reunião foram tensos. Júlia me ligou diversas vezes, deixou mensagens irritadas, cobrou explicações. Marcelo tentou uma abordagem mais diplomática, mas eu não respondi. Felipe, como sempre, ficou em silêncio. Eu havia tomado uma decisão. Se meus filhos me viam como um peso, como alguém sem valor, então era hora de mostrar a verdade. Não por orgulho, mas por dignidade. Dr. Henrique organizou tudo. Ele convocou uma reunião formal no escritório dele. Enviou uma carta registrada para cada um dos meus filhos. A mensagem era clara. Assunto de interesse familiar. Presença obrigatória. No dia marcado, uma segunda-feira pela manhã, cheguei ao escritório antes de todos. Dr. Henrique me recebeu com um aperto de mão firme. Preparado, seu Emanuel? Estou. Lembre-se, o senhor não precisa justificar nada. O senhor vai apenas apresentar os fatos. Um por um, meus filhos foram chegando. Marcelo de terno com a expressão séria de quem está incomodado. Júlia irritada, reclamando que tinha aula para dar. Felipe, desinteressado, mexendo no celular. Quando todos estavam sentados, Dr. Henrique começou. Bom dia, obrigado por virem. Eu sou o Dr. Henrique, advogado do Sr. Emanuel Fernandes. Ele me pediu para organizar esta reunião porque alguns assuntos precisam ser esclarecidos. Júlia cruzou os braços. Que assuntos? Doutor. Henrique abriu uma pasta. Recentemente vocês tentaram fazer com que o Sr. Emanuel assinasse documentos de doação de bens. Isso está correto? Marcelo hesitou. A gente só quis organizar as coisas. Organizar ou se apropriar? O silêncio foi pesado. Dr. Henrique continuou. O Sr. Emanuel me procurou para proteger seu patrimônio. E durante nossa conversa, descobri algo que vocês claramente desconhecem. Júlia franziu a testa. Descobriu o quê? Foi minha vez de falar. Respirei fundo. Vocês sempre acharam que eu não tinha nada, né? Que eu era um motorista de Uber pobre que não guardou nada na vida. Felipe finalmente levantou os olhos do celular. E não é? Não. Dr. Henrique colocou documentos sobre a mesa. O Sr. Emanuel Fernandes é proprietário de 2 terrenos na região de Campinas, em área nobre, atualmente avaliados em aproximadamente R$800 mil. Ele possui uma poupança de R$150 mil, acumulada ao longo de 30 anos de trabalho, e investimentos em fundos que somam mais 200 mil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo arregalou os olhos. Isso é verdade? Toda, respondi. Eu trabalhei duro, economizei cada centavo que pude. Vivi com simplicidade porque sempre achei que ostentar era desnecessário, mas vocês interpretaram isso como fracasso. Júlia estava pálida. Pai, por que você nunca falou? Porque eu queria ser amado pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E agora vejo que estava certo em não contar. Vocês não me querem. Vocês querem meus bens. Felipe tentou se justificar. Não é isso, pai. É sim. Vocês disseram que eu não faço mais parte da família. Vocês me rejeitaram, me humilharam e depois tentaram tomar o que é meu. Dr. Henrique interveio. O Sr. Emanuel tem todo o direito de dispor de seus bens como quiser, e ele já decidiu. Uma parte será destinada a instituições de caridade.
Outra parte ficará como reserva para sua própria segurança. E sobre herança, bem, isso será decidido no testamento, conforme a vontade dele. Júlia se levantou alterada. Pai, a gente errou, tá bom? A gente errou, mas isso não significa que você tem que nos tirar da herança. Eu não disse que vou tirar, eu disse que vou decidir, e vocês vão ter que provar que merecem. Marcelo passou a mão no rosto, visivelmente abalado. Como a gente prova? Com respeito, com presença, com amor verdadeiro, não com interesse. A reunião terminou ali. Meus filhos saíram cabisbaixos, em silêncio. Pela primeira vez, eu havia imposto limites. E isso não me trouxe alegria, mas trouxe paz. Depois daquela reunião, tudo mudou. Não do dia para a noite, mas aos poucos, como uma ferida que começa a cicatrizar. Lenta, mas inevitavelmente. Júlia foi a primeira a tentar se reaproximar. Ligou no dia seguinte, a voz embargada. Pai, eu preciso falar com você. Estou ouvindo. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que o senhor tinha guardado tudo isso. A gente sempre achou que eu era um fracasso. Ela engoliu o choro. Não era isso, pai. A gente se preocupava. Se preocupava ou se envergonhava? Silêncio. Júlia, eu não te liguei para cobrar, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não preciso provar meu valor através de dinheiro. Eu trabalhei, criei vocês, dei amor. E isso deveria ter sido suficiente. Eu sei, pai. Eu sei. E eu errei. Errei muito. Foi a primeira vez que ouvi um pedido de desculpa sincero vindo dela. Mas eu sabia que palavras eram fáceis. Ações eram o que importava. Marcelo também me procurou. Veio até minha casa sem avisar numa tarde de sábado. Tocou a campainha e ficou ali, parado, esperando. Abri a porta. Oi, pai. Marcelo, posso entrar? Deixei. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se visse a casa pela primeira vez. Eu sempre achei que essa casa era pequena demais, ele disse. Mas hoje eu vejo que ela tem muito mais do que eu imaginava. Tem história, tem o Senhor. Sentamos. Ele estava visivelmente desconfortável. Pai, eu não tenho desculpa. A gente tratou o Senhor mal. Muito mal. E eu fui um dos piores. Eu me deixei levar pela ideia de que o Senhor ia ser um peso. Mas a verdade é que o Senhor nunca foi. A gente que foi peso para você. Vocês foram meus filhos. E eu nunca vi vocês como peso. Mas a gente deveria ter visto o Senhor como herói. Porque é isso que o Senhor é. Aquelas palavras tocaram fundo. Mas eu sabia que a jornada de reconquista da confiança seria longa. Felipe, por outro lado, demorou mais. Ele não ligou, não apareceu. Foi só depois de quase um mês que ele mandou uma mensagem curta. Pai, desculpa, eu não soube valorizar. Não era muito, mas era um começo. Enquanto isso, Ricardo se tornou uma presença constante. Ele me visitava toda semana, trazia o neto para eu ver, conversava comigo sobre a vida. Ele se tornou o filho que eu sempre quis. Presente, respeitoso, verdadeiro. Numa dessas visitas, ele me disse algo que nunca esquecerei. Seu Emanuel, eu cresci sem pai. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. E a vida toda eu busquei uma figura paterna. Quando conheci o Senhor, vi nele o homem que eu gostaria que meu pai tivesse sido. Por isso eu respeito tanto o Senhor. E por isso eu nunca vou deixar de estar ao seu lado. Aquele dia, eu chorei. Mas não de tristeza, de gratidão. Com o tempo, comecei a reorganizar minha vida. Decidi vender um dos terrenos, não porque precisava, mas porque queria fazer algo significativo com aquele dinheiro. Procurei instituições de caridade em Campinas. Encontrei uma que atendia idosos em situação de rua. Fiz uma doação significativa. Também ajudei um abrigo de crianças doando recursos para reformas. Isso não era para provar nada aos meus filhos. Era para mim mesmo. Para lembrar que o valor de uma pessoa não está no que ela acumula, mas no que ela faz com o que tem. E enquanto eu reconstruía minha paz, meus filhos começaram a entender aos poucos o que realmente haviam perdido quando me rejeitaram. Não o dinheiro, mas a presença de um pai que sempre esteve ali. 3 meses depois daquela reunião no escritório do Dr. Henrique, minha vida havia tomado um rumo diferente. Eu estava mais leve, mais em paz comigo mesmo. A dor da rejeição ainda existia, mas não me dominava mais. Eu havia encontrado propósito. Júlia foi a que mais se esforçou para se reaproximar. Ela me ligava toda semana, perguntava como eu estava,
Me convidava para almoçar. No início, eu hesitava. Mas Ricardo me aconselhou. Seu Emanuel, eu sei que machuca, mas ela é sua filha, e eu vejo que o arrependimento dela é real. Dê uma chance, não pelos seus filhos, mas por você mesmo. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Ele tinha razão. Aceitei um dos convites de Júlia. Fomos almoçar num restaurante simples perto da minha casa. Ela estava nervosa, mexia no guardanapo sem parar. Pai, eu queria pedir desculpas de novo. E dessa vez, de verdade. Sem justificativa, sem desculpa. Eu errei. E sei que errei feio. Por que você fez aquilo, Júlia? Ela suspirou. Eu acho que eu me deixei influenciar. O Marcelo sempre falava que o senhor não tinha guardado nada, que ia ser um problema lá na frente. E eu acreditei. Não porque o senhor tivesse dado motivo, mas porque era mais fácil acreditar do que questionar. E agora? Agora eu vejo o homem que o senhor sempre foi. Um homem que trabalhou calado, que nunca reclamou, que nunca pediu nada. E eu tenho vergonha, pai. Muita vergonha. Vergonha não muda o passado, Júlia. Mas atitude muda o futuro. Eu sei. E eu quero mudar. Eu quero que o senhor faça parte da vida do seu neto. Quero que ele cresça conhecendo o avô de verdade. A partir daquele dia, Júlia começou a me incluir novamente. Levava meu neto para eu ver. Me chamava para os aniversários. Me mandava fotos e vídeos. Não era como antes. A confiança precisava ser reconstruída. Mas era um recomeço. Marcelo também mudou, mas de forma diferente. Ele não era tão emotivo quanto Júlia, mas demonstrava através de ações. Passou a me visitar, trazia compras, perguntava se eu precisava de algo. Numa dessas visitas, ele me disse algo inesperado. Pai, eu abri uma conta de investimentos para o senhor. Coloquei ali uma quantia. Não é nada demais, mas é para mostrar que eu quero contribuir, não tirar. Eu recusei. Marcelo, eu não preciso. Eu sei que não precisa, mas eu preciso fazer isso. Deixa eu consertar do meu jeito. E eu deixei. Não pelo dinheiro, mas pelo gesto. Felipe foi o mais difícil. Ele aparecia de vez em quando, mas sempre distante, como se ainda não soubesse como se comportar. Numa dessas visitas, ele chegou com uma caixa. Pai, achei isso lá em casa. São fotos antigas, fotos de quando a gente era criança. Abrimos a caixa juntos. Ali estavam memórias de uma época em que tudo era mais simples. Felipe criança, rindo no parquinho, Júlia no colo da mãe, Marcelo com a primeira bicicleta. E em todas elas eu estava lá, sempre presente. Felipe ficou em silêncio, olhando as fotos. Então, sem avisar, ele começou a chorar. Eu me lembro de tudo, pai. O senhor sempre esteve ali. Sempre. E eu fui um ingrato. Abracei meu filho. E naquele abraço senti que havia esperança. Mas eu sabia que nem tudo estava resolvido. Ainda havia feridas. Ainda havia desconfiança. E eu precisava deixar claro que o amor deles não poderia vir acompanhado de interesse. Reuni os três numa tarde de domingo em minha casa. Preparei um almoço simples. Arroz, feijão, frango assado, salada. A mesma comida que eu fazia quando eles eram pequenos. Sentamos à mesa e antes de começar, eu falei. Eu trouxe vocês aqui porque preciso deixar algumas coisas claras. Eu aceitei a reaproximação de vocês. Mas isso não significa que tudo voltou a ser como era. Vocês me machucaram. Profundamente. E isso não se apaga com desculpas. Os três me olharam em silêncio. Mas eu também não quero guardar rancor. A vida é curta demais para isso. Então aqui está o que eu decidi. Eu vou continuar sendo pai de vocês. Vou continuar amando vocês. Mas vocês precisam me respeitar. Não pelo meu dinheiro, mas por quem eu sou. Júlia acenou com a cabeça, os olhos marejados. A gente respeita, pai. De verdade. Então está bem. Vamos em frente. E naquele dia, pela primeira vez em meses, eu senti que a família poderia sim ser reconstruída. Não como era antes, mas talvez até melhor. Porque agora havia algo que antes não existia. Verdade. Os meses que se seguiram trouxeram uma rotina nova, mas reconfortante. Meus filhos estavam mais presentes, e embora ainda houvesse momentos de tensão, algo havia mudado. Eles me viam. De verdade. Mas eu também mudei. A rejeição que quase me destruiu acabou me mostrando algo importante. Eu não precisava da validação deles para ter valor. Eu sempre tive valor.
E agora eu queria usar o que construí para algo maior. Foi numa manhã de sábado, tomando café com Dona Aparecida, que surgiu a ideia. Seu Emanuel, o senhor já pensou em usar esses terrenos que tem para algo além de vender ou alugar? Como assim? Ah, sei lá. Fazer algo que ajude os outros. O senhor sempre foi um homem bom. Seria bonito ver isso transformado em algo concreto. A sugestão ficou na minha cabeça. Comecei a pensar. E então a ideia veio. Um dos terrenos ficava numa área mais afastada, perto de uma comunidade carente. Eu sempre passava por ali quando trabalhava de Uber. Via crianças brincando na rua, famílias em situação precária. E pensei, por que não fazer algo por eles? Procurei novamente o Dr. Henrique e compartilhei a ideia. Eu quero construir um espaço comunitário, um lugar onde as crianças possam ter atividades, onde as famílias possam se reunir. Nada grande, mas algo que faça diferença. Dr. Henrique sorriu. Seu Emanuel, o senhor nunca deixa de me surpreender. Vamos fazer isso acontecer. Com a ajuda dele, comecei a organizar o projeto. Vendi o segundo terreno e usei parte daquele dinheiro para iniciar a construção. Não era uma fortuna, mas era suficiente. Quando contei aos meus filhos, a reação foi mista. Marcelo achou incrível. Pai, isso é muito nobre. Eu quero ajudar. Posso fazer uma doação? Júlia ficou emocionada. Pai, eu posso dar aulas de inglês lá. De graça. Quero fazer parte disso. Felipe, mais discreto, apenas disse: eu ajudo com a parte técnica. Computadores, internet, essas coisas. Ver meus filhos se unindo em torno de algo bom foi reconfortante. Não apagou o passado, mas mostrou que o futuro poderia ser diferente. E Ricardo, é claro, foi o primeiro a se voluntariar. Seu Emanuel, eu trabalho em hospital, mas nos fins de semana eu posso dar orientações de saúde básica na comunidade. Seria uma honra. A construção levou meses, e durante esse tempo, algo mágico aconteceu. A comunidade inteira se envolveu. Moradores se ofereceram para ajudar na obra. Comerciantes locais doaram materiais. A rádio comunitária divulgou o projeto, e logo pessoas de toda Campinas estavam contribuindo de alguma forma. Seu Antônio, meu amigo motorista, também entrou na jogada. Emanuel, eu vou trazer minha esposa. Ela faz artesanato. Pode ensinar as mulheres da comunidade. Isso pode virar renda para elas. No dia da inauguração, o espaço estava lotado. Crianças correndo, famílias reunidas, música, comida. Havia alegria no ar. Uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Eu estava ali vendo tudo aquilo quando Dona Aparecida se aproximou. Viu, seu Emanuel? O senhor transformou dor em propósito. Isso é coisa de gente grande. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Júlia se aproximou trazendo meu neto pela mão. Pai, ele quer dizer uma coisa para o senhor. O menino, com apenas 5 anos, olhou para mim com aqueles olhos brilhantes e disse: Vovô, eu te amo. Naquele momento, tudo fez sentido. A dor, a rejeição, a luta, a reconstrução, tudo havia me levado até ali. E ali, eu estava em paz. Passado o entusiasmo da inauguração do espaço comunitário, a vida voltou ao seu ritmo. Mas era um ritmo diferente, mais tranquilo, mais significativo. Eu tinha encontrado um equilíbrio entre cuidar de mim mesmo e contribuir para o mundo ao meu redor. Os meses seguintes me ensinaram algo valioso. Perdoar não significa esquecer. E reconciliar não significa voltar ao que era antes. Algumas relações precisam ser reconstruídas com novos alicerces, mais fortes, mais honestos. Júlia continuou se esforçando. Ela realmente começou a dar aulas de inglês no espaço comunitário e fazia questão de me levar junto sempre que podia. Via meu neto crescendo e isso era uma alegria imensa. Mas eu também aprendi a estabelecer limites. Numa tarde, ela me ligou pedindo um favor financeiro. Pai, a escola do Pedro aumentou a mensalidade. Tá apertado esse mês. O senhor pode me ajudar? Respirei fundo. Não era uma quantia absurda e eu podia ajudar. Mas algo dentro de mim disse: cuidado. Júlia, você sabe que eu posso ajudar. Mas antes, me responde uma coisa. Por que está apertado? Ela hesitou. Ah, pai, a gente gastou um pouco mais esse mês. Viagem, essas coisas. Viagem? É, a gente foi pra praia. Mas foi rápido. Fiz uma pausa. Júlia, eu vou te ajudar dessa vez. Mas eu preciso que você entenda uma coisa.
Eu não sou banco. E se você está gastando além do que pode, isso é um problema que você precisa resolver. Eu te ajudo em emergência, não em escolhas ruins. Ela ficou em silêncio, e eu senti que a mensagem tinha chegado. Desculpa, pai, o senhor tem razão. Essa foi uma das conversas mais difíceis, mas necessárias, porque amor verdadeiro também ensina responsabilidade. Marcelo, por outro lado, estava indo bem. Ele me visitava regularmente e sempre trazia algo. Um livro, um vinho, uma conversa. Numa dessas visitas, ele me disse algo que me surpreendeu. Pai, eu conversei com minha esposa. A gente quer que o senhor passe o Natal com a gente esse ano, na nossa casa. Sério, sério. E não é por obrigação, pai. É porque a gente quer. Porque a gente finalmente entendeu o que é ter você por perto. Aceitei. E quando chegou o Natal, foi uma das celebrações mais bonitas que já tive. Não havia ostentação. Não havia falsidade. Apenas família, reunida, de verdade. Felipe continuava sendo o mais reservado, mas ele aparecia. E isso já era muito. Numa dessas visitas, ele me trouxe um presente inusitado. Um notebook. Pai, isso é para você. Para mim? Mas eu nem sei usar direito. Eu ensino. Quero que o senhor entre nas redes sociais, veja as fotos da família, converse com a gente por mensagem. O mundo mudou, pai, e o senhor precisa estar nele. Foi estranho no começo, mas aos poucos aprendi e descobri que aquilo era, na verdade, uma forma de Felipe se aproximar, do jeito dele, com a linguagem dele. Enquanto isso, o espaço comunitário crescia, mais pessoas se envolviam, mais atividades surgiam, e eu, que antes me sentia invisível, agora era reconhecido por onde passava. Seu Emanuel, como vai? Bom dia, seu Emanuel. Obrigado por tudo que o senhor faz. Aquilo me enchia de gratidão. Não porque eu queria reconhecimento, mas porque via que havia feito a escolha certa. Numa tarde, enquanto eu organizava algumas cadeiras no espaço, Dona Aparecida se aproximou. Seu Emanuel, posso te fazer uma pergunta? Claro, Dona Aparecida. O senhor perdoou seus filhos? Parei o que estava fazendo e pensei, eu estou perdoando. É um processo, mas uma coisa eu aprendi. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. É escolher seguir em frente, mas sem esquecer as lições. Ela sorriu. O senhor é sábio, seu Emanuel. Não sou sábio. Só sou um homem que aprendeu do jeito mais difícil. E era verdade. Eu havia aprendido que o valor de uma pessoa não está no que ela acumula, nem no que ela dá. Está em quem ela é e em como ela escolhe viver, mesmo depois de ser ferida. Eu havia escolhido viver com dignidade, e isso ninguém poderia tirar de mim. 1 ano havia se passado desde aquele jantar que mudou tudo. 1 ano desde que ouvi as palavras que quase me destruíram. Você não faz mais parte da família. Mas olhando para trás, eu percebia que aquela dor havia sido, de certa forma, necessária. Ela me obrigou a enxergar a verdade, sobre meus filhos, sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa. Era uma tarde de domingo, e eu estava no espaço comunitário ajudando a organizar uma festa junina. Crianças corriam, balões coloridos enfeitavam o lugar, o cheiro de pipoca e milho cozido tomava conta do ar. Eu estava feliz, realmente feliz. Ricardo estava ao meu lado, ajudando a montar as barracas. Seu Emanuel, o senhor já parou para pensar em como tudo mudou? Já. E às vezes ainda não acredito. O senhor merece, viu? Merece tudo de bom. Naquele momento, Júlia chegou com meu neto. Ela trazia um bolo caseiro. Pai, fiz esse bolo para a festa. É de fubá, do jeito que o senhor gosta. Sorri. Obrigado, filha. Ela se aproximou e me deu um abraço. Um abraço verdadeiro, cheio de carinho. Pai, eu sei que eu já pedi desculpas 1000 vezes, mas eu queria dizer de novo. Eu sinto muito por tudo. Eu sei, Júlia, e está tudo bem. Está mesmo? Está. A gente não apaga o passado, mas a gente constrói um futuro melhor. Ela sorriu, os olhos marejados. Marcelo também apareceu, trazendo a esposa e uma caixa cheia de doações. Brinquedos, roupas, livros. Boa tarde, pai. Trouxe umas coisas aqui para a comunidade. Marcelo, você não precisava. Eu sei que não precisava, mas eu quis. Aprendi com o senhor que a gente não guarda só pra gente. A gente compartilha. Felipe chegou por último, carregando equipamentos de som. Pai, trouxe um som melhor para a festa.
Esse que vocês têm aí tá muito fraco. Ajudei a instalar, e logo a música tomava conta do espaço. Era uma alegria contagiante. À noite, quando a festa já estava no auge, eu me afastei um pouco só para observar. Via meus filhos interagindo com a comunidade, via Ricardo brincando com meu neto. Via Dona Aparecida dançando com seu Antônio. Via tanta vida, tanto amor. E então Júlia se aproximou. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Eu percebi uma coisa. A família não é só sangue. Família é quem fica, quem respeita, quem ama de verdade. E o Senhor me ensinou isso. Do jeito mais difícil, mas ensinou. Aquelas palavras tocaram fundo. E sabe o que mais, pai? Eu quero que meu filho cresça sabendo disso. Quero que ele saiba que o avô dele é um homem de verdade. Um homem que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Abracei minha filha. E naquele abraço senti que a ferida finalmente estava cicatrizada. Mais tarde, já em casa, sentado na varanda com um café quentinho, olhei para as estrelas e agradeci. Agradeci a Deus por me sustentar nos dias mais difíceis. Agradeci pela força que recebi. Agradeci pelas pessoas que apareceram quando eu mais precisei. Dona Aparecida, seu Antônio, Ricardo, Dr. Henrique. E agradeci até pela dor, porque foi ela que me fez renascer. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Marcelo. Pai, obrigado por hoje e obrigado por nunca desistir da gente. Eu te amo. Sorri e respondi. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Desliguei o telefone e voltei a olhar para o céu. A vida havia me ensinado que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela acumula, mas no que ela faz com o que tem. E que família não é perfeita, mas pode ser reconstruída, com verdade, respeito e amor. Eu não era mais o homem invisível. Eu era Emanuel Fernandes, pai, avô, amigo e agora, parte de uma comunidade que me via, me respeitava e me amava. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias de fé, superação e recomeço. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.